como nós ouvimos, as leituras vão nos falando da importância da humildade e diz que a prece do humilde atravessa as nuvens, diz a primeira leitura. A prece do humilde atravessa as nuvens. Então aquele que é humilde clama ao Senhor com um coração confiante e humilde é atendido pelo Senhor, é ouvido pelo Senhor de uma maneira especial. Muitas vezes no Antigo Testamento vinha a questão: o que é necessário para agradar ao Senhor? O que é necessário para glorificar a Deus, né? Já que Israel percebia que era um povo sacerdotal, é assim que o Senhor tinha dito já a Moisés: Israel deveria ser um povo de sacerdotes, e o sacerdote é aquele que oferece orações e sacrifícios a Deus para glorificar a Deus, né? Então, o povo de Israel, o que deve fazer para agradar a Deus? Essa pergunta estava sempre presente, sobretudo no coração e na boca dos profetas, que sempre ajudavam o povo a recordar o essencial. O que devemos fazer para agradar ao Senhor? Então nós oferecemos 1000 cordeiros para agradar a Deus? E aí o Senhor sempre recordava pelos profetas: a melhor maneira de agradar a Deus é se aproximar do Senhor com o coração arrependido, né? Lá no Salmo 50, que é um salmo penitencial, ele vai dizer, o salmista vai dizer: recebe, Senhor, meu coração contrito, humilhado, arrependido, como sacrifício, como holocausto e libação para o Senhor. Então aquilo que agrada a Deus é um coração arrependido, é um coração humilhado diante do Senhor. O profeta Isaías, quando ele fez a sua experiência de Deus, que determinou a sua vocação de profeta, ele, diante da glória de Deus, ele percebeu: eu sou um homem de lábios impuros. Quem sou eu para ver a glória do Senhor? E assim, o profeta, ele pôde perceber de fato quem era Deus, quem era ele, né? Quando nós queremos nos aproximar de Deus e queremos começar um caminho com o Senhor, dizia Santa Catarina de Sena, é necessário que nós tenhamos 2 conhecimentos: o conhecimento de Deus e da sua glória, e o conhecimento de nós mesmos e de nossa pequenez, de nossa fraqueza, né? Só quando nós passamos a ter um coração humilde é que nós somos capazes de viver esses 2 conhecimentos. O coração humilde é o coração aberto à verdade das coisas, à verdade, à realidade, né? O coração humilde é capaz de perceber a Deus, né? É capaz de conhecer a Deus. Por isso, no Evangelho, Jesus, ele vai um belo dia exultar no Espírito e dizer: eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos. Conhecer a Deus é fruto da graça que é acolhida no coração humilde, né? Conhecer a Deus é sempre fruto da graça. Ninguém pode conhecer a Deus simplesmente por ser muito inteligente. Pode conhecer noções, ideias sobre Deus, mas conhecer a Deus é fruto de uma graça de Deus, e essa graça é acolhida pelo coração humilde, né? Mas ao mesmo tempo, o humilde, além de conhecer a Deus, ele conhece a si mesmo e a verdade sobre si mesmo. E a verdade sobre nós mesmos é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a nossa grandeza. Nós não somos lixo. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos
mais importantes do que o universo inteiro, né? Cada vida humana vale mais do que todas as riquezas do mundo, vale mais do que todas as descobertas tecnológicas, né? Uma vida humana é algo de extraordinário, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo que há em nós a grandeza, há em nós a fragilidade. Nós somos marcados pelo pecado, né? O orgulho, o egoísmo entraram e se alojaram no coração dos homens, né? Eles se alojaram no coração de todos nós, né? Nós somos pecadores, marcados pelo pecado, né? Então nós temos que, por um lado, reconhecer a nossa dignidade, por outro lado, temos que reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado. Foi o que aconteceu com aquele publicano no Evangelho. Ele não tinha coragem nem de olhar para o alto e de cabeça baixa dizia: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Tem piedade de mim, que sou pecador. Essa frase foi utilizada como jaculatória por muitos santos, né, ao longo dos séculos de cristianismo, né? Quantos homens e mulheres de Deus foram se santificando repetindo essa frase, né, como outras frases do Evangelho, né, como: Senhor, aumenta a minha fé, né? Eu creio que Tu és o Filho de Deus. E essa frase assim: tem piedade de mim, porque eu sou um homem pecador. E aí, quando nós reconhecemos a nossa grandeza, feitos à imagem e semelhança de Deus, quando reconhecemos o nosso pecado, nossos defeitos, vícios, né? Talvez ainda não só falta de virtudes cristãs, mas ainda talvez algum defeito até mesmo de personalidade, né? Então é possível agora começar um caminho de mudança, né? É possível começar um caminho de mudança. E aí depois, por outro lado, temos que reconhecer um outro aspecto da nossa identidade: somos escolhidos pelo Senhor. E não há nesse mundo nenhuma pessoa de segunda categoria. Há muitas sociedades, culturas, em que há lá os estratos da sociedade, tem as castas, né? Então nem se mistura, né? Quem é da casta superior não se mistura com o da casta inferior e tal, né? Tem gente que é mais gente que os outros, essa coisa, né? Não existe isso. Deus há um plano de graça a realizar na vida de cada homem e mulher que chega neste mundo, seja qual for o percurso dessa vida, né? Deus, Ele escolheu a cada um de nós, e há um plano eterno pensado por Deus. Na sua grande sabedoria, Ele quer realizar isso na vida de cada um de nós. E aí, quando nós ouvimos o chamado do Senhor, o que nós fazemos? Nós sacudimos a poeira e começamos o caminho, não é? Talvez seja um caminho longo de muitas lutas e superações, mas é necessário começar um caminho, não é? E aí o humilde, ele sabe que o seu caminho não é feito com as suas forças. O seu caminho é conduzido pelo chamado do Senhor, né? E aqueles que fizeram essa experiência nesse final de semana, desse encontro, como agora prosseguir o caminho? Prosseguir não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Agora o caminho é possível ser prosseguido, porque o Senhor, Ele quer realizar um plano de graça, né? E vai ser, claro, um caminho de lutas, em que nós teremos que recomeçar todos os dias, renovar os propósitos e decisões diariamente, né? E lutar, e pedir a graça, né? Mas prosseguir, porque o Senhor nos chama, né?
O pobre clama a Deus e Ele escuta, diz o Salmo. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Quer uma promessa maior do que essa? Exatamente para esse final de encontro? O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Não podia ser melhor a palavra do Senhor para nós aqui hoje nessa celebração, né? No Evangelho nós vamos ver que o humilde, que se apresenta diante de Deus com sua fraqueza, mas com o seu reconhecimento verdadeiro de seu pecado, o desejo de mudar, de sair dessa situação, ele é acolhido pela graça. E a graça de Deus já está agindo poderosamente na sua vida. Eu partilhava com alguns ontem, lendo o livro sobre a vida de Santo Antão. Santo Antão dizem que morreu lá com seus 100 anos, talvez um pouco mais de 100 anos. Com seus 20 anos, os pais morreram, ele herdou todos os bens e era dono de muitas terras. Um dia ele entrou na igreja e escutou alguém proclamando o Evangelho, em que Jesus dizia: vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Quando ele ouviu aquela palavra, ele percebeu, então essa é a vontade de Deus para mim. Ele foi lá, vendeu as suas terras, pegou boa parte do dinheiro, deu para os pobres, uma parte ele guardou para o sustento da sua irmã mais nova. Aí no dia seguinte ele voltou na igreja e o Evangelho dizia: olhem só os pássaros do céu, os lírios do campo, eles não semeiam, eles não colhem, e busquem antes de mais nada o reino de Deus, tudo será dado por acréscimo. E aí ele entende que tem que pegar até aquele pouquinho de dinheiro que guardou para a irmã, deve dar também aos pobres, e confiou a irmã dele a um grupo lá de religiosas, né? E foi para o deserto. E como Santo Antão vivia no deserto? Jejum, vigília e oração. Esse era o dia a dia dele. Ele foi lá para um lugar, para uma montanha, onde de fato era muito difícil chegar, e lá ele ficava absolutamente sozinho. Dizem que às vezes alguém fazia longa viagem e levava pão para ele. Deixava lá um bom cesto de pães, ele comia um pedacinho de pão todo dia ao entardecer e início da noite. Às vezes, para ele vencer as tentações da carne, quando chegava na hora de comer um pedacinho de pão, ele dizia: e por que não comer esse pedaço de pão apenas amanhã? E ficava 2 dias sem comer. Depois, chegava a noite, a hora de dormir, ele queria oferecer ao Senhor esse sacrifício. Por que dormir? Não, eu vou fazer vigília, eu vou ficar a noite inteira em louvor e adoração ao Senhor. Não comia, não dormia e ficava em perfeita solidão e silêncio, rezando, fazendo jejum, vigília. Às vezes tirava um dia lá qualquer, tirava um cochilinho lá de 1 hora, né? E assim vivia Santo Antão. O homem que, como dizia lá as pessoas, é aquele que venceu todo o mal, porque lutou bravamente, né? Quando Santo Antão, imagina, ele foi para o deserto com uns 20 anos, já estava lá com seus 90, 100 anos. Tinha passado já décadas, né? Aquele homem já provado de todo jeito, né? E aí um belo dia ele recebeu uma revelação. Olha, lá em Alexandria tem um curtidor que é mais santo que você, que é mais perfeito que você. Santo Antão, quando recebeu essa palavra, essa revelação, ele disse: puxa, eu quero conhecer esse homem para me ensinar alguma coisa, né?
E ele saiu do deserto, foi até a cidade, encontrou lá o tal do curtidor, né? E ele perguntou ao curtidor: olha, eu sou o Antão do deserto, eu queria te fazer uma pergunta, o que você faz para ser perfeito? E aquele homem, aquele curtidor disse: eu? Perfeito? Quem sou eu? E na realidade não faço nada para ser perfeito. O que eu faço no meu dia a dia é assim: eu acordo cedo, me ponho diante de Deus e digo: meu Deus, me ajuda hoje nesse dia, porque eu sou o pior homem dessa cidade, eu sou o pior homem do mundo inteiro. Todo mundo vai para o céu, mas eu não vou, porque eu sou muito ruim e sou o pior de todos. Me ajuda. E aí eu começo a trabalhar e tem muito trabalho o dia inteiro, não paro, mas de vez em quando, enquanto eu estou trabalhando, eu lembro de Deus e digo: meu Deus, me ajuda, tem piedade de mim, porque eu sou um homem muito ruim, eu sou o pior homem que existe neste mundo. E aí Santo Antão disse: realmente você é mais perfeito que eu. O que Santo Antão queria dizer com essa resposta? A humildade era uma perfeição maior do que as suas austeridades, jejuns, vigílias, solidões e etc. A humildade era uma perfeição maior, né? Por isso que no Evangelho, aquele homem cobrador de impostos, que deve realmente ter feito muitas coisas injustas e incorretas, ele diante de Deus dizia, batendo no peito, né? Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E aí Jesus disse: este último voltou para casa justificado. Olha só. Ou seja, pela sua humildade, ele foi profundamente transformado pela graça de Deus, né? É a palavra que São Paulo vai utilizar tantas vezes nas cartas, né? A justificação. O que é a justificação? É o perdão dos pecados e agora a santidade de Deus que repousa sobre a vida humana, né? É a graça de Deus que enraiza na vida da pessoa. E chegou a um ponto daquilo que São Paulo dizia: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É a vida de Cristo em mim. Isso é a justificação. Aquele homem foi justificado pela sua humildade, não uma humildade retórica, né? Ah, que isso, eu sou o pior de todos e tal. Não é uma humildade retórica, né? Não é a falsa humildade também daquele que diz que não tem qualidades, até porque assim não precisa fazer nada por ninguém, né? E acaba sendo uma preguiça, uma falsa humildade, né? Não, é uma humildade sincera. A pessoa olha para Deus, olha para si, vê uma distância tremenda, e aí diante de Deus ele vê: nossa, que miséria, né? Que miséria. Olha para Jesus na cruz, e Jesus é humilhado, xingado, acontece tudo com ele. Ele não abriu a boca, dizia a profecia de Isaías. Não falou nada contra ninguém. E eu, qualquer coisinha que tenho, daqui a pouco eu estou reclamando de tudo. Estou reclamando que está frio, estou reclamando que está calor, estou reclamando que está chovendo, estou reclamando que não chove, estou reclamando disso, estou reclamando porque eu não fui o primeiro, estou reclamando porque as pessoas não me agradeceram, estou reclamando. Nossa, que miséria que eu sou. Que miséria que eu sou. É isso. É uma humildade verdadeira, onde a pessoa ela percebe profundamente a sua fragilidade diante de Deus, né? E quando a pessoa se põe diante de Deus assim e diz: Senhor, me ajuda a sair disso, né? A graça de Deus começa a agir poderosamente na vida daquela pessoa, né? A gente sabe que a virtude mais elevada que existe é a caridade, né? Como São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, né?
São Paulo, ele vai dizer, se eu fizer tudo, né, tiver coragem até de dar os bens aos pobres, mas se não tiver caridade, eu não fiz nada, né? E São Paulo vai dizer, a fé um dia vai acabar, a esperança vai acabar, mas o amor é eterno, é para sempre, né? Então a caridade é a mais alta virtude, porque Deus é amor, né? Porém a virtude fundamental, ou seja, o fundamento do edifício, sem o qual não é possível subir a obra, né? Não é possível subir a casa, o edifício. O fundamento de tudo, a virtude fundamental, é a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na segunda leitura, a gente vê a humildade de São Paulo, que é profunda confiança no Senhor. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Ele me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada integralmente e ouvida por todas as nações. E fui libertado da boca do leão. Quem sustentou São Paulo? Foi a graça do Senhor. Ele sabe disso. Foi a graça que o sustentou, que o iluminou, que o fortaleceu, que levou à profunda conversão que ele precisava viver. O perseguidor da igreja se torna apóstolo do Senhor, né? São Paulo, na sua humildade, ele se torna um homem cheio de confiança e gratidão a Deus, né? Olha só, a humildade, ela produz uma profunda paz, né? Ela nos torna confiantes em Deus e ao mesmo tempo nos torna muito gratos ao Senhor. E aí o coração humilde, ele não só luta, ele não só quer mudar, ele não só quer melhorar, mas o coração humilde se torna um coração de louvor, um coração de celebração de Deus, de adoração ao Senhor, né? O humilde, ele tem os lábios purificados para adorar a Deus, né? E é bonito o início da leitura, quando ele diz, já estou para ser oferecido em sacrifício. A gente sabe, né, que São Paulo estava preso quando escreveu essa carta e pouco tempo depois ele foi martirizado em Roma, fora dos muros de Roma. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Já estou para ser oferecido em sacrifício. Toda a vida de São Paulo foi um sacrifício ao Senhor, né? Tudo o que ele fez pela missão, para anunciar o Evangelho, as prisões que enfrentou, os naufrágios, as perseguições, as calúnias, fome, frio, sede, apedrejado, flagelado, tudo o que ele teve que sofrer a sua vida foi um sacrifício diário ao Senhor. Mas o seu sacrifício foi agradável a Deus porque ele era humilde. Ele sabia, é a graça do Senhor que faz tudo. Ele vai dizer, sou o que sou pela graça do Senhor, né? Pela humildade, o poder de Deus enraiza e realiza uma obra extraordinária na vida do homem, na vida de uma mulher, né? Hoje nessa Eucaristia, vamos pedir ao Senhor esse coração sinceramente humilde, né? Que nós nos coloquemos sempre no último lugar, como era o sonho de São Francisco de Assis. Ele queria ser o último, né? O menor de todos, para que nós permitamos a presença maravilhosa de Deus, da sua graça na nossa vida.